Salmo 100 fala assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos perante Ele com cânticos. Nós já servimos ao Senhor durante a semana, servindo com alegria, e nos apresentamos hoje com cânticos, com a nossa vida, com a nossa audição, com a nossa mente. Nesses dias, há uma outra alegria no ar, não é? Há uma diversão mascarada de alegria que, infelizmente, traz muitos danos para as pessoas. Essa época de carnaval, há muita imprudência no ar, você sabe disso, infelizmente. Infelizmente, muitas pessoas têm resultados muito tristes por causa de uma alegria fabricada, uma alegria do patrocinador, uma alegria manipulada, não aquela alegria que brota de um coração de confiar, de crer, de depositar sua esperança num Deus verdadeiro, que só nutre, ensina para nós o verdadeiro caminho em que a gente deve andar. E nós temos falado aqui, a cada semana, temos conversado sobre essa questão de pensar antes de agir, que tem a ver com tomada de decisões, resoluções, convicções boas, decisões fortes, que vão pautar a nossa caminhada ao longo do ano. Espero que até agora você tenha já apertado alguns parafusos aí na questão da saúde, cuidar bem da saúde, né? Foi um dos temas que nós aprendemos. Andar pertinho de Deus, uma das resoluções foi andar com Deus, priorizar o tempo com Deus. Nós falamos também sobre valorizar a família, deixar tempo para a família, não ficar só correndo atrás do trabalho, atrás de entretenimento, de diversão, de tecnologia, e você separar tempo intencional com a sua família. Aprendemos na semana passada sobre investir no reino de Deus. E tudo isso leva-nos a ter uma vida mais saudável, uma vida mais cuidadosa, que tem a ver com esse tema de hoje. Eu resolvo ser mais prudente. Ser prudente já é um grande desafio, é ou não é? Ser sábio, ser cuidadoso, é um grande desafio. Agora, mais prudente ainda é porque Deus nos convida a errar menos. Porque, infelizmente, nós erramos muito. Erramos o tempo todo. Erramos todos os dias. E o nosso Deus deseja corrigir algumas deficiências nossas para que nós experimentemos uma qualidade de vida melhor. Infelizmente, nossa natureza pecaminosa carnal não nos ajuda. Ela colide sempre, né, entra em choque com a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Guimarães Rosa, escritor muito conhecido, disse: viver é muito perigoso. Sempre acaba em morte. Falou o óbvio, não é? Falou o óbvio. Nós não temos controle sobre nossa vida. Nós não conseguimos administrar certas circunstâncias inesperadas que vêm sobre nós. Às vezes você acha que seu dia vai ser maravilhoso, mas vão surgir situações que fogem ao nosso controle. Nós não conseguimos prevê-las, às vezes não conseguimos nem lidar com elas. Situações diversas, acidentes. Mesmo que você seja cuidadoso no trânsito, alguém descuidado, né, com frequência, tem morte no trânsito por causa de gente que bebe, dirige bêbado, ou imprudente, ou dirigindo ao celular, e ocasiona acidentes fatais. Infelizmente, as leis do nosso país não nos ajudam. Tem gente que mata o outro aí, paga uma fiança, já está. Aí eu fico pensando aqui entre nós, né? Vai ver que não aprovam leis mais rigorosas contra a imprudência no trânsito, porque os próprios deputados bebem um uísque danado, não é verdade? Os camaradas que fazem as leis são os que talvez bebem, eles vão criar leis que vão, não sei, né? Pode ser uma das causas aí. Então, é muito bom estudar sobre isso. Não é só em relação... Nós não temos controle sobre a febre amarela. Aí toma-se todo um cuidado aí, mas tem outras doenças também, não é? Mas nós não temos controle sobre certas situações. Então, temos a responsabilidade de fazer escolhas, boas escolhas, pensar nas consequências antes das ações,
aquela música dos Beatles, Let It Be, né? Deixe estar, deixa acontecer. Não é bem assim na vida real. Né? Deixa a vida me levar, que é o nosso poeta brasileiro, a vida leva eu. A gente sabe que não é bem por aí. Isso é bonito na poesia, né? Parece assim, vou ficar numa brisa aqui, né? Deixa estar, né? Acontece que a vida é muito mais séria do que uma poesia dessa. Então, esse texto aqui de Provérbios, ele já fala que o prudente, a pessoa prudente, sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Insensatos aqui aparece como o inverso do prudente. Provérbios tem sempre isso, ele fala uma verdade e fala o contrário dela, ou duas ideias que se combinam. Dois pontos de vistas diferentes. Paralelismo também, que fala isso aqui. Então, o livro de Provérbios, ele é formidável para nós, porque ele fala muito da sabedoria prática. Desde que eu era novo, ainda solteiro, eu sempre li, são 31 capítulos de Provérbios. Então, fica até mais fácil. Eu sempre leio um capítulo por dia. Fora uma outra leitura que eu faço, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, eu sempre leio um livro de Provérbios. Hoje, por exemplo, é dia 4. Então, hoje, Provérbios 4. Então, fica mais fácil até na hora de abrir a Bíblia. O que é que eu vou ler? Eu já leio um Provérbios correspondente a um dos 30. E isso tem me ajudado demais na minha vida. Olha só. Dize a sabedoria, tu és minha irmã. E a prudência chama tua parenta. Já pensou eu chegar aqui perante a Kátia e falar, Kátia, eu sou o prudente, eis aqui minha irmã, a sabedoria que quer te conhecer. Já pensou você colocar a sabedoria como seu parente próximo? É porque, na verdade, as duas andam juntas. Nessa mensagem de hoje, quando a gente está falando de prudência, um sinônimo de prudência é sabedoria, porque aparecem as ideias paralelas no livro de Provérbios, como nesse versículo aqui. Poderíamos falar hoje, eu resolvo ser mais sábio? Dá no mesmo. Estão entendendo? Eu resolvo ser mais sábio. Outros sinônimos que aparecem no livro de Provérbios com a mesma palavra é entendimento, sensatez. O entendimento, a sensatez, tem a mesma coisa que sabedoria, a mesma coisa que prudência. Quando a gente usar uma dessas palavras, você está sabendo que está falando, são palavras diferentes para falar a mesma coisa. Olha aqui, a sabedoria moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. O bom senso aqui tem o sentido de equilíbrio. Só para esquentar nossa cabeça aqui com a palavra, tá? Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. E mais excelente, adquirir a prudência do que a prata. Infelizmente, nós achamos que outras coisas, outros alvos, outros objetivos são mais importantes do que a sabedoria. Na verdade, a sabedoria é a mais importante. A pessoa pode se preparar para a vida, pode se preparar para uma excelente faculdade, um bom curso, ou ser um bom empreendedor, orar, pedir uma pessoa, uma namorada, namorado, pode se preparar para a vida de ganhar o seu pão da maneira mais digna possível, mas ele pode conquistar tudo isso. Ele pode conquistar tudo isso. Mas se ele não tiver sabedoria, esse negócio dele pode ir abaixo. O casamento pode ir abaixo. A sua profissão pode ir abaixo por cabeçada na vida. É a mesma coisa um cara que fala, eu quero comprar um avião. Aí compra um belo avião. Um avião aí grande mesmo. Só que ele é louco. E ele vai ser o piloto. Ele alcançou o objetivo dele de ter um avião? Alcançou. E que baita objetivo, não é? Conseguir comprar um avião. Aí ele vai pilotar e fala para você vai viajar de graça comigo. Só que ele é louco. Ele não tem sabedoria. Você vai? Às vezes a gente trata a vida assim.
A pessoa vai atrás de sonhos, vai atrás de objetivos. E não estou falando, tem tanto jogador promissor, não é? Entra no futebol, ganha muito dinheiro, e o camarada nem tem capacidade para lidar com tanto dinheiro, e aí a gente sabe das cabeçadas, eu estou falando aqui que poderia ser de outras categorias também, não só desses que ganham muito, mas também de gente que você talvez já conviveu, que até eles falam que falta inteligência emocional, e nós estamos falando aqui muito mais do que inteligência emocional, falta sabedoria. Saber lidar, tomar boas decisões na vida. Então, esse assunto de hoje é muito joia. É muito legal a gente crescer na capacidade de tomar boas decisões, não importa a sua idade. E se você é adolescente e está aqui, se eu fosse você, eu levantaria o ouvido ainda mais, porque vocês têm mais tempo ainda para viver, enquanto nós outros também temos tempo para viver, mas tem muita gente velha que toma decisões erradas também. Muito bem, muito bem. O contrário da prudência, o que é? A imprudência, a insensatez, o louco. Provérbios fala do rapaz simples. O rapaz simples, no livro de Provérbios, é aquele que o pai fala, mas ele não segue. É o simples. Ele segue as más companhias. É aquele Maria vai com as outras. Tem gente assim, não firma. Não acontece você, às vezes, falar assim, essa pessoa não firma, ela não tem convicções fortes, é um Maria vai com as outras. Acontece, Provérbios fala muito sobre, que é o contrário da prudência, é o contrário da sabedoria. Então, vamos tomar decisões esse ano, e especialmente pedir, eu quero a sabedoria que vem de Deus. Tem uma boa sabedoria na humanidade, Deus deixou, não é? Uma boa sabedoria. Ninguém precisa nem da Bíblia para aprender que certas leis de trânsito, se desobedecidas, têm consequências. É uma sabedoria, vamos dizer assim, popular, sabedoria da lei, há uma ciência, né? A terceira lei de Newton, há uma ação e reação, há uma causa e uma consequência. Existe na vida causa e consequência. O que a gente está falando aqui é uma sabedoria superior a ela, é que vem de Deus. Que vem de Deus, é no mundo espiritual também. Muito bem, então vamos avançar sobre isso. O que você estaria disposto a fazer para evitar certas dores de cabeça, encrencas e maus relacionamentos? O que você está disposto a fazer? Alguns até buscam em livros de autoajuda. Há uma busca de misticismo, tem gente querendo descobrir um segredo, uma fórmula mágica, mas está aqui na palavra de Deus. O conceito, né? Já andei falando um pouco sobre o conceito, prudência, é sabedoria, entendimento, discernimento é uma outra palavra, sensatez. Como obter a sabedoria, a prudência e viver bem? Leia o livro de Provérbios. Agora, Provérbios é a sabedoria prática, sabedoria do dia a dia. Fala de tudo no livro de Provérbios. Mas a fonte da sabedoria está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Qual que é? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele liberalmente vai conceder. Não é qualquer sabedoria. A sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, pacífica, tratável e cheia de bons frutos naqueles que são exercitados com ela. Então, a sabedoria, Deus é a fonte. E, constantemente, a gente tem que pedir essa sabedoria para Deus. Mesmo que você está numa situação difícil, naquela hora você pode acessar o Senhor e falar, dê-me sabedoria nessa hora para tomar uma decisão. Então, Deus é a fonte. Agora, Provérbios, já que Deus não está aqui, pessoalmente, fisicamente, para falar para a gente, nós precisamos de ler, aprender os bons conselhos do livro de Provérbios. Toda a Bíblia é um livro de sabedoria, gente. Tá certo? Agora, tem situações muito específicas aqui no livro de Provérbios. Vamos ver
1 a 4. Provérbios 1, de 1 a 4. Provérbios está no meio da Bíblia, é antes de Salmos, depois de Salmos. Salmos, Provérbios, bem antes de Isaías, antes de Jeremias, no meio da Bíblia. Posso ler? 1 a 4. Estes são os provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. Eles, no caso os provérbios, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar, qual é essa palavra? Prudência. Prudência para quem? Aos simples, aos inexperientes, aos jovens, especialmente para jovem foi escrito, conforme esse texto aqui. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas do sábio. Pronto. Só essa introdução aqui já te convida para mergulhar nesse livro. É verdade ou não é? Para você pensar se nos nossos negócios a gente levasse a sério o provérbio de cada dia. Essas dicas tão práticas. Então, eu queria te dizer que Deus ama muito você e Ele providenciou orientações em situações básicas sobre consumismo, a questão da preocupação com aparência, falar demais, eficiência no trabalho, preguiça, descontrole com dinheiro, com ira, as mulheres fáceis, os homens fáceis, trambolhos, o desperdício, o orgulho, tudo isso fala no livro de Provérbios. É preciso saber viver, já dizia o rei brasileiro, e o outro rei chamado Salomão é muito mais completo, é muito mais completo para falar como saber viver, que está esse livro. A Rede Globo está numa campanha, qual país você quer para o futuro? Dá até raiva ver uma rede de televisão que contribui tanto para prejudicar as nossas famílias e agora fica perguntando, né, o que você espera, que país você quer para o futuro. Agora eu vou dizer como pastor, e vou gravar aqui um vídeo, como pano de fundo, o que eu quero para a minha igreja. O que eu quero de futuro para a minha igreja. Tá certo? Então tem que ser na horizontal, não é? O que eu quero. Ah, é aqui, ó. O que eu quero de futuro para a minha igreja. O que eu quero de futuro para a minha igreja é que todos nós sejamos homens e mulheres de Deus. Pessoas muito prudentes. Pessoas assim que entenderam o que significa andar com Deus, abraçou essa fé, porque eu já vou antecipar uma coisa que eu iria falar mais tarde. Colossenses vai dizer que na pessoa de Jesus de Nazaré, em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em outras palavras, se nós andarmos pertinho de Jesus cada vez mais, porque Jesus é o homem prudente, ele sabe o que fazer, ele conhece o passado, o presente e o futuro, ele não errou, ele nunca pecou. Então, andar com Jesus é andar em sabedoria. Então, é isso que eu desejo para o nosso futuro. Sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós não nascemos prontos. Esse é um capítulo de um livro de Mário Sérgio Cortella. Aliás, é o nome do livro dele. Nós não nascemos prontos. Nós estamos em formação o tempo todo. Estamos sendo construídos. Às vezes você dá uma tarefa difícil para uma criança, e a criança faz essa pergunta: por que eu não nasci pronto para saber fazer isso direito?
É uma pergunta. Às vezes os adultos fazem isso também, nós não nascemos prontos. Então, Deus nos ajuda a nos construir, para que a nossa versão atual seja cada vez melhorada. Ou você parou no tempo? Parou no tempo? Então, a Bíblia nos provoca a melhorarmos cada vez mais. Então, continuando aqui, esse versículo é chave em Provérbios. É chave. Eu vou dizer assim, é o versículo principal do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, esse santo aqui está com letra maiúscula, que é um nome de Deus, o santo, né? O perfeito, o suprassumo da santidade. Então, esse santo aqui é o conhecimento do santo. É a mesma coisa que falar o conhecimento de Deus, é o entendimento. O que é o temor do Senhor? É o princípio? É o princípio no sentido que é o primeiro passo? Não, não é isso. O princípio aqui é a senha. Estão entendendo? O temor do Senhor é a senha da sabedoria. É a porta que se abre. O que é o temor do Senhor? É medo de Deus? Não. Ah, Deus vai me castigar. Ah, Deus é muito duro. Não. O temor do Senhor aqui é que eu compreendi quem Deus é, o Criador, aquele que deu a vida, aquele que veio me salvar, aquele que é Senhor do universo, é o Criador, soberano, santo. A senha é essa, respeito, reverência. Levar em conta o que Deus fala, tudo tem a ver com esse temor. É como se a gente pensasse assim, sorria, Deus está te observando. Esse é o temor do Senhor, Deus está me vendo. Não aquele medo, mas aquela consciência de que nada escapa aos olhos de Deus e saber que Ele me observa, me ajuda a ser mais prudente, a ser mais cuidadoso. Então, a proposta de hoje é essa aqui. Cada cristão tem condições de se tornar prudente e tomar as melhores decisões. Vamos ler juntos? Cada cristão tem condições de se tornar prudente e tomar as melhores decisões. Essa frase chama-se proposição. É uma proposta, é uma tese. Toda mensagem bíblica precisa de uma tese. Precisa de uma verdade principal para que essa verdade principal seja trabalhada durante a mensagem. Tudo que eu estou falando aqui gira em torno dessa verdade. A propósito, o que nós ouvimos a semana passada, qual foi a verdade central? Qual foi a proposta? Não vou falar. Dizem que depois de 3 dias, a gente não lembra nem 5% do que a gente aprende depois de 3 dias. Mas eu vou correr um risco aqui de perguntar, gente, passaram-se 7 dias? O que nós aprendemos domingo de manhã? Você que estava aqui domingo de manhã? E quem veio de manhã e noite tem obrigação? Ah, não. Estamos chegando. Estamos chegando. Investir no reino. Uns 3 ou 4 conseguiram lembrar. Então, a gente tem que estar sempre repetindo. Olha só, cada cristão foi chamado para investir mais no céu do que na terra. Não foi isso? Ah! Lembraram? A gente tem que repetir. Quem é professor aqui? Quem é professor aqui de escola pública? Professor da aula em algum lugar? Cadê os professores? Ali. Vocês entendem esse sentimento, né? A gente tem que repetir. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia todo dia. Não é? Todo dia a gente precisa ler a palavra. Mesmo que você já leu, você rever, para poder ficar ruminando, pensando, que isso tem a ver com prudência também. Muito bem, gente, vamos lá. Guarde bem isso.
Você tem condições de se tornar prudente e tomar as melhores decisões. Algumas características da sabedoria. Prudência é não falar demais. A gente pode falar, não é proibido. Mas cuidado com o exagero. Olha esse versículo aqui. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato, é prudente. As palavras jogadas impensadamente, machucam, ferem. Às vezes fica difícil reconstruir o estrago feito. Então, o provérbio vai falar sobre essa questão do uso ou mau uso da língua. Então, tome cuidado. Todo homem seja pronto para ouvir, demorado para falar, demorado para irar. Tá certo? Há poucos dias eu dirigindo aqui perto da minha casa, uma pessoa entrou imprudentemente na minha frente e me falou ainda um palavrão. Gente, mas dá tanta raiva naquela hora, dá tanta raiva de você parar, sair do carro. A pessoa parou, e a pessoa estava imprudente ainda, e ainda me xingou. Então, nessas horas a gente precisa falar, Deus me ajude, porque o Edgar, velho homem, quer sair aqui, quer brigar e quer mostrar aqui. Esqueço que eu sou pastor, esqueço que eu sou cristão, que eu frequento igreja. Mas aí, na hora, Deus dá aquela calma para a gente. Infelizmente, às vezes a gente erra, não é? Infelizmente. Nem sempre eu acerto. Mas eu estou pedindo para Deus sabedoria para me ajudar nessas horas. Não acreditar em tudo que te falam. Olha esse provérbio. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Então, não confie, até mesmo na mídia. Não fica repassando informação sem checar antes. A gente acha que porque uma pessoa fala lá, escreve bonito, que aquilo é verdade. Às vezes, as sutilezas são passadas de maneira bem organizada, argumentativa, mas cuidado com a fonte. E a gente vive nessa era das incertezas aí. Cuidado com o vendedor. Ele sempre... Não estou dizendo que todo vendedor é mal intencionado, mas ele vive das vendas. Então, é preciso tomar cuidado para você não comprar por impulso. Comprar porque a pessoa fala isso e aquilo. Então, cuidado, pense bem. Não dê crédito. Às vezes, em aconselhamentos que eu tive, um marido me conta uma coisa e ele conta só o lado dele. E conta isso, e conta aquilo, e argumenta. E você fala assim, esse homem é santo demais. Um marido melhor do que eu. Né? Que coisa incrível. Só que quando eu converso com a esposa, por isso que eu não posso acreditar de imediato. Aliás, tem um Provérbios 14, 17, que fala exatamente assim. O primeiro a argumentar parece que está certo. Só que vem depois o outro contraponto, e aí você faz um juízo correto. Não é verdade? Então, não acredite na primeira versão. Dê um tempo. Pense bem. Não vai nessa. Agora, esse outro versículo aqui, gente, esse versículo aqui aplica-se a N milhares de situações. Esse versículo aqui. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente ou o insensato, o tolo, segue adiante e sofre os efeitos colaterais de se não é subestimar, superestimar, de se achar. A gente pode pensar em tanta situação, não é? Dívidas precipitadas, dirigir com habilitação vencida,
ou não paga o IPVA, está sujeito a tomar prejuízo, ou bater o carro, atropelar alguém, que já é errado atropelar. Aí o camarada ainda tem uma documentação vencida, ou ilegal. Será que tem alguém aqui assim? Eu quero que você trema de medo mesmo. É a Bíblia que está falando isso aí. Tomar remédio por conta própria. Não tomar cuidado com a prevenção do câncer de mama. Ou câncer de próstata. Nós, homens. Não fazer essas prevenções. São perigos. São perigos que estão aí o tempo todo, né, para os quarentões aí, câncer de próstata. Meu pai percebeu câncer de próstata aos 50 anos. Eu vou falar isso aqui para encorajar nós homens. Aos 50 anos ele começou o tratamento. Ele está com 82, lúcido, forte, combateu o câncer, já é um inimigo vencido na vida dele. Venceu o câncer de próstata por ser um homem precavido. O que mais a gente poderia falar? Pessoa que come uma barra de chocolate sozinha. Você já viu isso? Come uma barra de chocolate sozinha. Isso cobra um efeito colateral, é um perigo isso. Olha, Gálatas capítulo 6 fala que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ceifará. Ele vai colher. O que planta na carne, versículo 10 de Gálatas 6, da carne colhe corrupção. O que planta no espírito colhe vida. E ele vai falar ainda sobre plantar. E não nos cansemos de plantar, de fazer o bem. O bem, porque a seu tempo colheremos. Não desanime de fazer o bem. Vai em frente, mesmo quando você não for reconhecido. Mesmo quando você faz o bem e parece que não vai chover, que não vai produzir, mas não desanime de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher, se você não desfalecer. Então, segue em frente ao semear na vida do seu filho, a plantar verdades na vida do seu filho. Mesmo que às vezes pareça que ele não está entendendo, nós não podemos desanimar de praticar o bem, mesmo na vida de parentes que não dão valor, não nos cansemos de fazer o bem. Continuando, tem um caso que Jesus conta, e aí a gente vai caminhando para a conclusão, um caso de dois construtores, que é o homem prudente e o homem insensato. Eu sei, essa passagem é muito conhecida, do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Nós conhecemos bem, né, essa passagem. É a conclusão do Sermão do Monte. Nós vimos na semana passada, para não acumular tesouros na terra, que é o mesmo texto, Mateus, foi no capítulo 6. Aqui é a conclusão do Sermão da Montanha, Mateus 6. Perdão, Mateus 7. Finalzinho, que bela conclusão. Jesus era um pregador, é por isso que o povo ficava maravilhado, não é? Como é que ele conclui aquelas palavras das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Mateus 7, 24. Portanto, olha que é a conclusão, não é? Portanto, tem a ver com tudo que ele falou antes. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Gente, não deixa isso aqui passar despercebido. Quem ouve e as é como um homem prudente, não é o assunto que a gente está falando? Que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha sido seus alicerces na rocha. Mas, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica,
e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, a casa caiu. E foi grande a sua queda. E olha o resultado da mensagem de Jesus. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não apenas como transmissores de conhecimento. Aqui fala de 2 construtores, 2 terrenos, 2 casas. Jesus usava muito essas 2 opções, não é? Entre na porta estreita, cuidado com a porta larga. Olha, para não acumular tesouro na terra, acumule no céu. Filhos da luz, filhos das trevas. Então, ele está nos ensinando aqui. Jesus confronta os seus seguidores com essas 2 possibilidades. E quem é a rocha firme aqui? O camarada que construiu na rocha. Esse texto aqui, de 1 Coríntios 3,11, fala que ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E no próprio texto, Jesus falou que o homem prudente, construiu a sua casa sobre a rocha, e ele vai falar, quem ouve as minhas palavras e as pratica, está construindo na rocha que é Jesus. Ouve as minhas palavras. Deixa eu contar para vocês que a pessoa insensata, há muita gente boa que constrói sua vida conforme seu currículo, conforme seus negócios, conforme sua conta bancária, conforme seu dinheiro, conforme a cultura, o que as pessoas falam e consideram como verdade. Então, constrói sua vida no comportamento humano. Aqui, o homem prudente, ele edifica a sua vida conforme a palavra de Deus. Está muito bem claro isso aqui. O que são as tempestades, os ventos fortes? O que significa isso na vida? As tempestades falam das nossas lutas, provações que a gente passa, doenças que vêm sobre nós. O Jó passou por uma tribulação, perdeu toda a família. Luto na família. Nós podemos pensar na situação de imprevisíveis que nós falamos agora, desemprego. Vem um desemprego, vem uma crise na sua empresa. Onde sua vida está firmada? Na rocha? Ou está firmada naquilo que você considera que te dá segurança? Aqui fala desse homem prudente, lá no interior. Interessante que, nesses 2 exemplos, as casas podiam ser muito bonitas. Quando você olhava para as 2 casas, a aparência das 2, a aparência devia ser bonita das 2. O que você não vê é o alicerce. O alicerce fica subterrâneo. Então, na vida nossa também, nós estamos aqui, é difícil você distinguir É fácil você distinguir um cristão de um não cristão. Pelos frutos você conhece. Agora, difícil é você identificar um cristão falso de um cristão verdadeiro. Isso é mais difícil, porque você vê a aparência, você vê a fachada. Você não sabe lá no íntimo se a pessoa, lá dentro do coração, ela teve um encontro real com Jesus. Porque se ela não teve um encontro real com Jesus, apesar de estar ouvindo, ela pode ser uma pessoa insensata que não está construindo a vida dela na palavra. Eu não vou fazer essa pergunta aqui para não nos envergonhar, mas se eu perguntasse para todos nós aqui, quantos de vocês estão lendo a Bíblia? Não é isso que a gente acabou de ouvir? De ler e praticar? Qual seria a resposta que nós teríamos aqui? Você acha que ouvir cultos uma vez por semana é suficiente para você estar conhecendo a palavra de Deus? É suficiente? É muito pouco. É muito pouco. Atos 17:11 falam que os cristãos de Bereia, uma cidade lá não lembro, parece-me que na região da Turquia, os cristãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque dia a dia examinavam se de fato as coisas
eram assim, conforme a palavra. Então, essa conclusão que Jesus está dando para nós aqui, é para a gente avaliar. Eu estou andando na rocha, estou construindo minha vida em Cristo, ou minha vida está sendo construída nos meus pensamentos, naquilo que eu acho que é certo, naquilo que me falam. Então, é um grande desafio para nós hoje. E Colossenses capítulo 2, eu quero terminar com esse texto aqui, Colossenses capítulo 2. Depois de falar no 2:3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele vai no versículo 6 e fala como? Portanto, assim como vocês receberam, você já recebeu Cristo? Recebeu Cristo? Ele é sua rocha? O Senhor? Continuem a viver nele, enraizados, criando raízes, fala de alicerce, não é? Edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão por tudo que ele tem feito em nossa vida.